Sabe, já parou para pensar como os primeiros humanos construíram abrigos para se proteger da chuva? Ou como civilizações antigas conseguiram mover pedras gigantescas para erguer pirâmides? A resposta para tudo isso está numa força que move a gente desde sempre: a engenharia. Hoje, a gente vai mergulhar nessa jornada incrível de criatividade e solução de problemas. Tá, mas o que é engenharia, afinal? No fundo, é a arte de usar a ciência para fazer as coisas funcionarem melhor. É como se fosse a ponte entre uma descoberta científica lá no laboratório e o celular que a gente tem no bolso. É sobre pegar o que sabemos e usar para construir um mundo melhor. E de onde veio essa vontade de construir, de inovar? Para achar as raízes da engenharia, a gente precisa voltar no tempo. Mas voltar muito, bem antes dos computadores, das fábricas e até mesmo da palavra engenheiro existir. Nossa história começa com uma ideia que mudou tudo: multiplicar a força humana. E não foi com mágica. Foi com a genialidade de algumas ferramentas bem simples que transformaram o curso da história. Essas são as máquinas simples, os verdadeiros blocos de montar de toda a engenharia. Pensa só na primeira caixa de ferramentas da humanidade. Ela não tinha furadeira elétrica nem serra laser, tinha 6 ideias brilhantes, 6 máquinas simples que se tornaram a base para todas as invenções complexas que vieram depois. E olha que incrível essa linha do tempo. Ela mostra como essas ideias são antigas e essenciais. A cunha e o plano inclinado, que nossos ancestrais pré-históricos usavam para rachar troncos e mover coisas pesadas. Depois veio a alavanca, que permitiu aos egípcios, por exemplo, construir as pirâmides, a polia, o parafuso. Cada uma dessas invenções foi um salto gigantesco que permitiu que as civilizações construíssem o impossível. Agora, vamos ver o que acontece quando essas ferramentas simples são combinadas. Vamos explorar como elas deram poder para civilizações antigas erguerem estruturas monumentais e criarem sociedades super complexas. E bem no coração dessa era, a gente encontra uma figura lendária, Imhotep. Ele não era só um oficial do faraó Djoser. Ele era um gênio, um polímata e, muito provavelmente, o primeiro engenheiro que a história conhece pelo nome. O mais fascinante aqui é ver a conexão direta das ferramentas que a gente acabou de falar com uma obra monumental. Imhotep pegou a alavanca, a cunha e o plano inclinado e usou numa escala nunca antes vista para construir a pirâmide de degraus, a primeira grande estrutura de pedra desse tamanho. Ele até foi pioneiro no uso de colunas, um elemento básico na arquitetura até hoje. Avançando um pouco no tempo, a gente vê outra inovação que transformou tudo. Lá no reino de Kush, a mudança do Shaduf, que era movido por força humana, para Sakya, movida por animais, foi um verdadeiro divisor de águas para a agricultura. Isso queria dizer que muito mais terras podiam ser irrigadas, o que levou a colheitas maiores e a uma civilização mais próspera. E isso nos leva à próxima fronteira. O que acontece quando a gente vai além da força humana e animal? Pois é, o próximo passo na evolução da engenharia foi aproveitar o poder da natureza e criar máquinas que pudessem, de certa forma, funcionar sozinhas. Um período fundamental e que muitas vezes é esquecido foi a Era de Ouro Islâmica. As inovações que surgiram dessa época não foram apenas brilhantes, elas foram a ponte que conectou a engenharia antiga com a Revolução Industrial. Olha só essa lista de invenções, de um homem só, Al-Jazari. O virabrequim, por exemplo, essa pecinha que transforma movimento reto em movimento circular, é até hoje o coração de quase todo motor a combustão. Ele estava séculos à frente do seu tempo, projetando máquinas super complexas e até as primeiras formas de robôs. E o ponto crucial aqui é que essas inovações não se perderam. Elas foram cuidadosamente documentadas e compartilhadas. O trabalho dos irmãos Banumuz em máquinas programáveis e o livro de Al-Jazari mostram um processo de engenharia muito bem pensado, criando uma base de conhecimento para que as gerações futuras pudessem construir a partir dali. E tudo isso nos leva a um ponto de virada na história humana, a Revolução Industrial. Foi aqui que a engenharia simplesmente explodiu, se dividindo nas profissões especializadas que a gente conhece hoje. A faísca que acendeu a Revolução Industrial foi a máquina a vapor. A invenção de Savary e principalmente as melhorias de Watt deram origem à engenharia mecânica como uma disciplina formal. De repente, tínhamos uma nova fonte de energia que podia transformar calor em movimento para mover fábricas, trens, navios, mudando o mundo para sempre. Ao mesmo tempo, outra força estava sendo desvendada: a eletricidade. O trabalho de pioneiros como Volta, Faraday e Ronalds transformou essa força invisível de uma curiosidade da ciência em uma ferramenta poderosa.
Isso levou à invenção do telégrafo, que encurtou as distâncias no mundo e deu início à era da comunicação instantânea. E a engenharia elétrica não parou por aí não. O trabalho teórico de Maxwell e Hertz abriu a porta para a eletrônica. E a invenção do transistor, então, deu o pontapé inicial para uma revolução digital que nos trouxe os computadores, os smartphones e a internet. Enquanto isso, a Revolução Industrial tinha uma sede que não acabava mais por produtos químicos. E isso levou ao nascimento de uma nova disciplina, a engenharia química. Foram esses engenheiros que projetaram as fábricas que produziam de tudo, de fertilizantes a plásticos, moldando o mundo material em que vivemos hoje. Então, a pergunta que fica é: como todas essas áreas diferentes da engenharia se conectam? Elas convergem e o resultado são as maravilhas da tecnologia moderna. E talvez não exista exemplo melhor dessa convergência do que a engenharia aeroespacial. Construir uma máquina que desafia a gravidade e nos leva para o céu é talvez o teste definitivo do poder acumulado da engenharia. É só parar para pensar. Um avião moderno é uma verdadeira sinfonia de diferentes engenharias trabalhando em total harmonia. A mecânica está nos motores, a elétrica nos sistemas de navegação, a química nos materiais superleves e nos combustíveis, e a civil nos princípios estruturais que mantêm tudo no lugar. E isso nos traz de volta ao começo. Da primeira ferramenta de pedra ao foguete mais sofisticado, existe um fio condutor que atravessa toda a história da engenharia: o desejo humano de entender o mundo e de moldá-lo para melhor. Essa jornada de milhares de anos nos deixa com uma pergunta para o futuro. Depois de transformar o mundo de maneiras que nossos ancestrais nem conseguiriam imaginar, o que a engenharia fará a seguir? O impulso de construir? Esse não para. Obrigada pela companhia.